Boa noite, irmãos. Mais uma vez, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? E como já alguns domingos estamos fazendo, nós continuaremos estudando agora o livro de João, o Evangelho de João, e estamos no capítulo 4, tá bom? Queria falar esta noite sobre quebrando tabus. A sociedade, a humanidade destes primórdios, sempre esteve permeada por uma série de tabus, por uma série de paradigmas, de barreiras que se instalaram, para separar as pessoas umas das outras. Quebrar os relacionamentos, segregar a sociedade como um todo, e fazer com que os grupos minoritários se tornem oprimidos e os grupos grandes se tornem os opressores. E assim por diante. E esse tipo de barreiras, de tabus que se criaram, eles atingiram de uma forma plena a vida religiosa do ser humano também. E isso não era tão distinto na época em que Jesus estava iniciando seu ministério. O povo estava com inúmeros tabus, com inúmeros paradigmas que faziam com que eles se separassem uns dos outros e criassem ao longo da história um grupo de elite, vamos dizer assim, que, entre aspas, teria que ser o melhor grupo, a melhor tribo, o pessoal que possa levar o conhecimento de Deus para frente. Mas essas barreiras, esses tabus, eles fizeram com que esse grupo se monopolizasse os ensinamentos de Deus e segurasse só para eles. Os tabus sempre causaram grandes conflitos à sociedade e trouxeram grandes separações ao interior dela. E meditando neste capítulo 4 do livro de João, nós vamos ver que Jesus, bem no início do seu ministério, ele está mais ou menos aqui em primeiro ano de ministério ainda. E ele, nos primeiros 42 versos deste capítulo 4, nós vamos encontrar que Jesus veio quebrando uma série de tabus. E um dos primeiros que nós vamos ver esta noite, capítulo 4, verso 1 ao verso 42, nós não vamos ler o texto na íntegra, está, irmãos? Nós vamos ir vendo, conforme nós vamos falando, vamos ir vendo os textos que são mais relevantes. Você lê em casa, para não se estender muito com o tempo. Então, do versículo 7 ao versículo 8, diz a palavra do Senhor assim. Aliás, vamos orar antes de dar continuidade, irmãos. Eu queria que você inclinasse o rosto um pouquinho, fechasse os olhos e orássemos juntos ao Senhor para que Ele possa nos dar a graça para ministrar esta noite. Pai, nós te louvamos, adoramos a Ti, glorificamos Teu nome, Senhor, nos prostramos perante Tua presença. Pai, que nesta noite, de fato, aquele primeiro amor possa ser, Senhor, incendiado por Teu amor, que aquele primeiro amor em nossos corações possa ser reavivado nesta noite, enquanto Tu ministras a nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que Tua graça possa nos conduzir e que Teu Espírito Santo possa nos levar a toda a verdade. Pai, repreendemos toda a obra do maligno, todo espírito, Senhor, de engano, todo espírito que venha desviar nossa atenção daquilo que Tu queres falar nos nossos corações, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que o Espírito do Senhor possa nos firmar e possa produzir fruto em nossos corações esta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, voltando. Então, um primeiro tabu que Jesus veio quebrar foi o tabu social. Eu queria ler com vocês os versículos 7 e o versículo 8.
diz assim: uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, me dê água, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade a comprar comida. Uma primeira situação que acontece neste texto é que até então a cultura judaica impedia tanto homens quanto as mulheres conversarem, a não ser que fossem da família. No povo judeu, eles não podiam ter uma conversa com mulher. O homem não podia se relacionar com mulher como nós normalmente nos relacionamos hoje. Você, de repente, se você lê um pouquinho mais de história, ou você vê ao redor do mundo algumas coisas acontecendo, há ainda religiões que optaram por esse tipo de relacionamento. Não é? Há mulheres que não podem conversar com homens ainda em este século XXI. E homens não podem conversar com mulheres abertamente também. E isso acontecia lá no povo de Israel. Jesus não teria a liberdade de chegar diante de uma mulher e conversar, porque a religião os proibia. A cultura judaica impedia o homem de se relacionar com qualquer mulher que for, a não ser que essa mulher fosse a sua irmã, sua mãe, sua tia, seu parente. Só em esses casos eles estavam liberados para se relacionar. Então, o primeiro tabu que Jesus vem quebrar é esse tabu social. Ele se encontra com uma mulher que nem a conhece e ele começa a conversar com ela, mostrando claramente que a mulher tinha assim, um valor importante no reino de Deus. Que a mulher era tão especial quanto o homem. Que tinha tanto valor quanto o homem. Que era tão fundamental para o reino e para a sociedade quanto o homem é. E hoje eu muitas vezes fico pensando, irmãos, que muitos de nós ainda temos esse tipo de tabu social. Como cristãos, muitas vezes nós não apenas não nos relacionamos com mulheres, assim, vamos dizer assim, esse tipo de conversar, mas muitas vezes nós não nos relacionamos com pessoas que de fato estão necessitadas, porque nós colocamos um tabu em nossas mentes, em nosso coração. Não é mais a religião que colocou esse tabu, senão é nossa condição, nossa forma de pensar. E nós não nos relacionamos com uma prostituta, nós não nos relacionamos, nem falamos, nem sentamos, caminhamos na rua, vemos um camarada que está pedindo dinheiro, nós não sentamos, não damos atenção, não damos a mais mínima atenção, porque nós achamos que essa pessoa não tem o valor necessário, o valor suficiente para nós. Nós não fazemos isso. E isso é uma coisa séria, gente, que nós precisamos ver, nós precisamos quebrar esse tabu social em nossos corações. Nós precisamos nos relacionar com aquelas pessoas que a sociedade marginalizou, que a sociedade excluiu. Nós precisamos nos relacionar. Essas pessoas precisam ouvir o amor de Deus. E Jesus fez isso. Segundo tabu que ele quebrou, foi o tabu da religião. O versículo 9 diz assim: a mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Havia uma divisão que se causou em 495 antes de Cristo, quando os samaritanos estavam oprimidos por os assírios. Na parte dos samaritanos, o grupo dos samaritanos é considerado os 10 tribos de Judá que eram do norte, ou de Israel que eram do norte, sem contar Judá e Benjamim. As outras tribos, elas todas eram consideradas como as tribos, como os samaritanos. Estes samaritanos, quando eles foram oprimidos pelos assírios, um grupo grande foi para o exílio, e o grupo que ficou na Samária, esse grupo se misturou com os assírios, em casamento. Então, os filhos que foram nascendo desse relacionamento foram uma mistura entre judeus e povos pagãos.
Então, os verdadeiros judeus não queriam se misturar com eles. Tanto que quando Neemias volta para reconstruir as muralhas de Jerusalém, eles impedem aos samaritanos fazer parte da reconstrução. Eles não aceitam a ajuda dos samaritanos na reconstrução. E a reconstrução dos muros de Jerusalém foi feita só por os judeus. Eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Então havia uma briga entre samaritanos e judeus que ia levava anos. Essas brigas começaram em 495 a.C., como disse. Então não havia como restaurar, eles não se davam. Eles consideravam que se você pegava um copo de água de um samaritano e você bebia, você estava imundo, era contaminado, você tinha pecado contra Deus e você devia passar 6 dias de purificação para você voltar a fazer seu dever religioso. Então, a situação em esse relacionamento era tenso. E Jesus vem e pede água para essa mulher. E essa mulher, conhecedora dessa realidade religiosa que permeava, disse assim: como é que você, sendo judeu, vem me pedir água? Mas Jesus, ele tinha vindo para restaurar, para transformar, para trazer de volta aquilo que estava perdido, para trazer de volta aqueles que estavam longe dele. Jesus não estava considerando se a mulher era samaritana, não. O único que estava considerando era que ela era uma criatura de Deus, que precisava, quanto Nicodemos precisava de ter uma revelação de seu amor. Irmãos, isso me faz pensar que muitas das vezes também nós tomamos essas posições. Nós não nos relacionamos com certas pessoas porque são de certa religião. Nós nem queremos conversar com certas pessoas porque as pessoas pensam diferente. Nós não temos a graça para conversar com certas pessoas porque fazem parte de certo partido político que é contrário ao nosso. E nós não temos a graça que Jesus tinha nesse sentido de ir e quebrar essas barreiras que a religião tinha colocado. E às vezes eu penso assim que muitas vezes somos nós mais religiosos que os judeus em alguns pontos. E nosso posicionamento acaba excluindo as pessoas em vez de trazê-las, incluí-las no reino de Deus. Nós precisamos incluí-las, precisamos amar as pessoas, precisamos abraçá-las, independente de sua religião, independente daquilo que elas são. Terceiro tabu que Jesus veio quebrar foi o tabu da moralidade ou o tabu moral. O versículo 16 e o versículo 17 eu queria ler com vocês. Diz assim Jesus, falando para a mulher, verso 16: vá chamar a seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. Jesus não chegou onde a mulher, dando uma paulada na cabeça, vamos dizer assim. Não chegou a mulher e disse: bom, você é uma adúltera, você é uma traíra. Quantos pronomes nós poderíamos usar para dizer isso? De fato, a Bíblia não nos mostra quais foram os motivos por quais essa mulher teve 5 maridos. Não nos mostra. Não disse se a mulher ficou viúva 5 vezes e depois ficou com esse outro cara que estava ficando sem ser seu marido. Não disse o Novo Testamento. Não disse isso, o João não especifica isso. Porém, uma coisa fica claro, que algum problema a mulher tinha porque ela não conseguia ir a pegar água quando todo mundo ia pegar água. Ela ia em um horário que ninguém mais estava lá. Por quê? Por vergonha, por medo, de repente ser apedrejada e morta. Não sabemos por quê. Mas uma das coisas claras é que Jesus vem e com toda a graça necessária, ele diz: olha, faz o seguinte, vai chamar teu marido. E Jesus, com uma sabedoria incrível, diz: não, você está falando sério, você não tem marido.
Já teve 5, mas agora não tem mais. E eu vejo, irmão, que muitas vezes nós precisamos aprender a fazer isso quando nos relacionamos com as pessoas que muitas vezes evangelizamos. Eu creio que muitas vezes nós somos muito duros em nossa forma de colocar as situações diante das pessoas. Eu estava conversando com um rapaz e ele me disse que estava conversando com um colega da faculdade dele. E, em realidade, esse colega veio conversar com ele porque ele viu que era algo diferente que ele tinha. E esse colega estava com problemas de consumo de maconha, ou está com problemas de consumo de maconha. E ele veio conversar com ele, contar sua história. Tá? E o rapaz disse assim, o único que disse para ele é, cara, você é um viciado, você tem que sair desse bicho porque você está morrendo, e se você não sair desse bicho, você vai para o inferno. Tal, e o menino ficou apavorado. E meio que se bloqueou, se truncou o relacionamento dele. Então, assim, muitas das vezes nós agimos dessa forma tosca, dura. E Jesus não usou isso. Não pegou uma mulher e disse, oh, você é uma adúltera, você é isto, você é o outro. Não. Jesus disse, olha, cara, faz o seguinte, vai, chama teu marido. Óbvio que o capítulo 2 de João diz que Jesus conhecia todas as pessoas. Ele sabia o que elas pensavam e o que elas eram. Óbvio. Mas nós também precisamos saber. Nós precisamos orar quando nos relacionamos com as pessoas para ter uma palavra de graça para as pessoas. Então, gente, nós precisamos que esses tabus também que se levantem em nossos corações e em nossas vidas, eles sejam quebrados. Muitas vezes nós olhamos as pessoas já com preconceitos, excluindo, não vou falar com esse cara é um alcoólatra. Não vou falar. Nem vou chegar porque cheira mal, porque acontece isso. Não, eu conheço esse um falador, esse isso, esse outro. Então a gente acaba excluindo, segregando. E são tabus que nós mesmos criamos em nossos corações. Nós mesmos colocamos barreiras que nos impedem de nos relacionar com as pessoas. E Jesus nos mostra que Ele veio justamente para quebrar essas barreiras. Agora bem, irmãos, há um quarto tabu que a mim me chamou a atenção e eu quero falar mais, me deter um pouco mais sobre este. Jesus veio quebrar um tabu que foi o tabu teológico. Até o início do ministério de Jesus, havia algumas situações que estavam restringidas apenas a um grupo. E um dos primeiros tabus, dentro do tabu teológico que ele vem quebrar, é o discipulado e treinamento. Até então, toda pessoa que ia se tornar um sacerdote, toda pessoa que se ia tornar um levita, né? um servo de Deus dentro do templo, eles passavam anos estudando. Anos sentados, estudando em uma sala de aula. Passavam anos de sua vida. Essas pessoas eram selecionadas. Era um grupo seleto que só passava. Não eram todos que entravam para estudar, para se tornarem sacerdotes, não. Então, até o início do ministério de Jesus, o treinamento era pouco abrangente, não é? Porque era limitado a eles. De fato, os judeus só faziam proselitismo. E eles estavam restritos a essa atividade, estava limitada a um ensino e transmissão de um conhecimento teológico e filosófico apenas. A prática era muito pouca. Até então, o grupo seleto podia ser ensinado. Só aqueles que vão ser sacerdotes, só aqueles que vêm da linhagem sacerdotal, eles serão treinados. Os outros não. E Jesus começa quebrando isso quando ele começa escolhendo os 12 discípulos. Quase todos eles eram analfabetos, vamos dizer assim. Quase todos eles tinham um ensino muito vago, muito pequeno. Mas há um texto aqui, que no início deste capítulo 4, que me chama a atenção e que eu quero que nós lêssemos aqui. Capítulo 4, verso 1 e verso 2. Olha só o que diz esse texto. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Verso 2. De fato,
não era Jesus quem batizava, e sim os discípulos. Cara, Jesus foi tremendo para nos ensinar. Porque ele estava treinando, enquanto ele estava caminhando, ele estava treinando os discípulos, e os discípulos estavam ministrando. E ele trouxe um ensino que Pedro, em capítulo 2, versos 9 e 10, reafirma. E diz que todos são uma nação santa, um real sacerdócio. Todos são. Todos aqueles que creem em Cristo são uma nação santa e um real sacerdócio. Tem capacidade para quê? Para ministrar. Para ministrar. Isso é o que os discípulos estavam fazendo. Jesus não estava batizando, mas ele estava supervisionando aquilo que os discípulos estavam fazendo. Então, um primeiro paradigma dentro desses tabus teológicos que veio quebrar Jesus foi o tipo de ensino e de discipulado. Jesus nunca sentou em uma sala de aula com os discípulos para dar uma classe de como evangelizar. Não. Ele, enquanto ele caminhava, ele ensinou. Não sentou em uma sala de aula, comprou uma piscina e mostrou, se faz assim. Óbvio, ele mostrou como se batiza, com certeza ele deve ter batizado alguém. Mas agora, não se tinha completado ainda um ano e os discípulos estão batizando. Quantas vezes nós temos dificuldade para fazer isso, gente? Quantas vezes nós, como discípulos de Cristo, temos dificuldade para entender nossa tarefa, para aplicar aquilo que nós sabemos. Ah, não, eu ainda não vou falar de Jesus porque eu não conheço muito bem. Ah, não, ainda não vou batizar porque não sei. Ah, ainda não posso evangelizar porque tenho dúvidas ainda. São tabus que foram se criando em nossos corações. E que nos levaram a uma vida de mordidão, vamos dizer assim. Nos tornou mornos. E, obviamente, nós não conseguimos encher nosso coração de paixão e fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, que é fazer discípulos. E, gente, eu fico assim, preocupado. Eu tenho orado esses tempos, tenho pensado, tenho visto para a nossa comunidade, e tenho visto como este ano eu não tenho ouvido falar de que tenha acontecido em algumas células, se eu não tenho ouvido e tenha acontecido, me perdoe, mas eu não tenho ouvido de falar de que alguém se batizou. Eu não tenho ouvido, ou não tenho visto mais gente empolgada, a gente desejosa de acompanhar, de discipular pessoas. Poucos são os irmãos que hoje, poucos, são os irmãos que andam e que cuidam de outros. Poucos. Isso é o que Jesus não nos ensinou. Nós precisamos retomar o discipulado. Nós não podemos perder esse princípio de discipular uns aos outros. Não podemos, gente. Não podemos perder isso. Nós precisamos orar e pedir para que Deus encha nosso coração disso. Nós precisamos que Deus nos enche com seu poder e nós continuemos a fazer aquilo para o qual Deus nos tem chamado. Que é para fazer discípulos. Não é para outra coisa, gente. Não é para outra tarefa que Deus nos chamou. Deus nos deu vida para fazer discípulos às nações. Para discipular nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos. Então nós precisamos voltar a isso. Nós precisamos de cuidar disso. Mateus diz claramente, Jesus deixou claramente esse mandato. Não é? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Batizem esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Lembrem disto. Eu estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Se nós não estamos obedecendo esse mandamento, nós estamos sendo rebeldes à palavra do Senhor. Se nós não estamos cumprindo isso, nós não estamos revelando. Mesmo que você queira camuflar essa sua rebelião com alguma coisa, não, eu não tenho tempo, não posso. Você está sendo rebelde, simplesmente assim. Você está sendo desobediente. Você não está fazendo aquilo por o qual Cristo morreu na cruz por você.
Você não está fazendo aquilo que Cristo te ordenou fazer. Ou nos ordenou como igreja fazer. Não estamos fazendo. Se você não está fazendo, meu irmão, se levante. Ore. Peça perdão a Deus. E deixe que Deus o use para alcançar o outro. Se você está fazendo, continue a fazer. Continue a fazer. Segundo princípio que Cristo quebrou dentro desse tabu teológico, é essa adoração. Leia aqui o texto com a gente, que é o que está aqui. Diz assim, João capítulo 4, versículo 20 ao versículo 24. A mulher respondeu, agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia o que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adorem devem adorá-lo em espírito e em verdade. Uma vez mais, a mulher samaritana tenta desviar a conversa, não é? Puxa, peraí, falou que eu tenho 5 maridos, agora aquele que eu tenho não é mais meu marido, peraí, ela vai pegar pesado comigo, então vamos desviar o assunto. E aí ela diz, né, bom, peraí, mas não é aqui que a gente tem que adorar, não é aqui no monte. Então ela tenta desviar a conversa, entrando em uma conversa teológica. E Jesus, mais uma vez, de uma maneira tão amorosa, dá a esta mulher uma aula do que é a adoração. E que se tem perpetuado esse ensino no tempo, e eu creio que em nossos corações também. Antes deste episódio, antes desse momento, vemos que a adoração a Deus ela estava sujeita a tempo e espaço. Havia um lugar definido onde todo mundo ia adorar, era Jerusalém. Os samaritanos diziam que era um monte, Gerizim ou Ebal, não é? Que foi o primeiro lugar onde o povo de Israel fez sacrifício após entrar na terra de Canaã. Era o lugar onde os samaritanos moravam. Então, esse lugar, eles diziam que era o único lugar onde deveria ser adorado a Deus, em esse monte. Mas Jesus vem e diz, não é no monte, não é em uma cidade, não é. O altar de adoração são nossos corações. O lugar de adoração é onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus. Onde estão reunidos em nome de Jesus. A declaração do Senhor Jesus indica que não é necessário, hoje, que adoremos a Deus em um determinado lugar, ou estendendo as mãos para um determinado local, ou virados para uma determinada cidade, para uma determinada zona geográfica. Não precisa mais fazer isso. Porém, para adorar a Deus é necessário recebermos o Espírito Santo. É só assim que podemos adorar em espírito e em verdade. Não há outra forma. E hoje, gente, estava conversando com algumas pessoas, falando assim, ai pastor, por que nós não vamos ao monte orar? Por que nós não vamos, as outras igrejas vão ao monte? Gente do céu, gente de Deus, aonde vocês se encontram, onde essas pessoas se encontram, respaldo bíblico para fazer isso. Não que você não pode ir orar a um monte, eu não estou dizendo isso. Mas o centro de adoração não tem mais um lugar físico, um monte. É onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus. É em tu quarto escuta quando você está prostrado, ajoelhado, buscando a Deus, que você o adora em espírito e em verdade. Não é sem monte, não é a oscuras, não é com luz, não é sem luz, não é. Não é.
Mas uma coisa é necessária, uma coisa é fundamental para adorar a Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Nós não adoramos a Deus se nós não estamos cheios do Espírito Santo. Não adoramos. Nós precisamos de estar tomados pelo Espírito Santo para adorá-lo. Não é? E Paulo mesmo diz assim que nós, muitas vezes, nós nem conseguimos orar, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito intercede pela gente. O Espírito começa a orar através de nós. Nós precisamos nos encher a cada momento do Espírito Santo. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos quebrar esse tabu. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus não está buscando um templo de adoração. Deus não está buscando um altar de pedra do sacrifício. Gente, Deus nos chamou a viver em liberdade e viver no Espírito. Então vivamos e adoremos no Espírito. Não deixe que essas manipulações religiosas continuem a colocar tabus de separação em seu coração, tabus teológicos em seu coração, que desviam do propósito que Deus tem. E depois nós ficamos igual que a mulher samaritana. Puta, será que lá no monte está havendo mais unção que aqui? Será que lá na casa del bengano, del sultano, está acontecendo isso? Será que se eu vou lá, vai acontecer isso comigo? Não faça mais isso. Não vivamos em esse estilo de vida religiosa, enganosa, mentirosa. Não é no monte que você vai receber a unção de Deus. É no teu quarto, no teu canto, quando você está com os irmãos sinceros, com gente sincera, com coração, com gente cheia do Espírito Santo. Não é um show que traz uma renovação em nossas vidas. Show qualquer um faz. E a show qualquer um entra e sai do mesmo jeito. Mas na presença de Deus você não entra do mesmo jeito, nem sai do mesmo jeito. Você pode entrar arrebentado na presença de Deus, mas você vai sair transformado dessa presença de Deus. E um último ponto aqui, irmãos, dentro desse quebra de tabu teológico, evangelizar é uma tarefa que não discrimina. O evangelismo é uma tarefa que não discrimina, mas que inclui, que adere, que traz para dentro. Não discrimina. Durante muitos anos, a evangelização foi uma coisa até elitizada, vamos dizer assim. Não é? Em alguns lugares. Como em Latinoamérica, foi uma coisa que era só dos mais ignorantes. Os evangélicos eram os caras mais pobres, os caras mais ignorantes, os caras analfabetos, supostamente. Durante muitos anos, quando o evangelho chegou em Latinoamérica, nas grandes cidades, ela foi rejeitada. E a igreja teve que correr para as periferias, teve que correr para os vilarejos, até ela se estabelecer. E por essas situações ela foi assim discriminada. Mas o evangelismo é uma tarefa que deve fazer com que a discriminação suma, desapareça. E as pessoas possam ser aderidas a um relacionamento com os irmãos e com Cristo através dos irmãos. Se até então havia uma divisão ferranha entre os judeus e os samaritanos, Jesus mostrou claramente para seus discípulos que ele veio ao mundo a fim de salvar todos os seres humanos, independente de quem eles sejam. De fato, o reino de Deus não discrimina ninguém. Agora, a obediência à tarefa de evangelizar traz resultados poderosos. Traz resultados poderosos. E um primeiro resultado da tarefa de evangelismo, gente, quando nós falamos de evangelizar, eu acho que muitas pessoas ainda olham a tarefa de evangelizar e de discipular como um sacrifício, como um fardo na vida delas, como uma coisa muito pesada para elas, como uma coisa que não conseguem fazer, que não é para eles, é para um grupo seleto de pessoas. Não, eu não posso evangelizar, não posso discipular, eu não conheço a Bíblia, não sei muito, não fiz curso teológico, um monte de
de coisas que nós colocamos como empecilho nessa nossa tarefa. Então, assim, por outro lado, quando você cumpre essa tarefa, você, em vez de resultados poderosos, não apenas na vida dos outros, como em tua própria vida. E eu queria ver com vocês essas coisas que nós vemos. Então, assim, o evangelismo é uma tarefa de todos os cristãos verdadeiros para todos. Para todos. Olha só o que diz este texto aqui. João 28, perdão, é João capítulo 4, do verso 28 ao verso 30, tá? Diz assim: em seguida, a mulher deixou ali seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham a ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Quando você está impelido por Espírito Santo, quando você conhece a Jesus, quando você conseguiu entender aquilo que Cristo fez na cruz, você não tem como ficar calado. Você não tem como não comunicar o Evangelho para as pessoas que o rodeiam. Esta mulher não tinha curso de teologia, não era uma mulher digna do povo, não quis nem saber. Esta mulher já tinha problemas para ir a pegar água, mas ela esqueceu tudo esses problemas que tinha. Por quê? Porque foi cheia do Espírito Santo. E ela saiu correndo para comunicar às pessoas: gente, creio que é o Messias. Vão ver, vão lá. E todo o povoado de Siquém, toda a população foi atrás dela para ver a Jesus. Então, meus irmãos, a tarefa de evangelização, essa não está limitada ou restringida aos pastores, aos obreiros, aos seminaristas, a gente que estuda um pouco mais ou um pouco menos a Bíblia. Não, a tarefa de evangelização é uma tarefa de todos nós, como igreja. De todos nós. De todos nós. Eu queria que você fizesse uma análise de sua vida e olhasse para o seu coração. Quantas pessoas você evangelizou neste ano? Nós estamos acabando em 2017. Quantas pessoas você evangelizou? Com quantas pessoas você investiu seu tempo para falar de Jesus? Não para falar de futebol. Não, para falar de Jesus. Para falar de Jesus. Faz uns 20 dias atrás, um amigo meu, que é pastor em Curitiba, estávamos conversando e este meu amigo disse assim: você concorda com este conceito do Philip Jansen? E aí me mandou o conceito de Philip Jansen. O Philip Jansen diz assim: não são tuas palavras que fazem diferença, sino tuas atitudes. Creo que é a tradução certa. Não são as palavras que fazem diferença nas pessoas, mas tuas atitudes causam mais diferença. E eu falei para ele: tudo bem, nossas atitudes, não podemos não falar nada de Jesus e mostrar com nossas atitudes que Deus vive em nós. Porém, a salvação, as pessoas são salvas não por minhas atitudes, não por suas atitudes, não por nossas boas atitudes, não são salvas por isso, não. Elas são salvas pela palavra de Deus. E se você cala a boca, essas pessoas não se salvam. Não adianta você mostrar que você é bonzinho, santinho, e não falar de Jesus. Você tem que falar de Jesus. Você tem que falar do Evangelho. Essa é a palavra de Deus que salva as pessoas. Não é minha atitude de santinho que faz diferença na vida dos outros. Não é, não. Não é minha atitude de santinho que salva, que tira as pessoas do pecado e as coloca no reino de Deus. Não é, meu irmão. Não é a sua atitude, minha atitude de bonzinho, que faz fazer com que as pessoas saiam da morte e passem para a vida. Mas vai ser a palavra de Deus que vai transformar o coração dessas pessoas. Por isso que você e eu precisamos falar. Por isso que nós precisamos contar para as pessoas a respeito de Jesus. Ministrar às pessoas a respeito de Jesus. Então, assim, quantas pessoas você tem alcançado? Com quantas pessoas você tem investido ou gastado tempo em conversar a respeito de Jesus? Nós precisamos rever nossos valores, gente. Nós precisamos rever nossos conceitos. Nós precisamos rever nossas vidas. Até onde nós estamos aliançados com Cristo? Verdadeiramente. Verdadeiramente. Até onde nós estamos aliançados com Cristo?
Já estamos concluindo. Vou colocar já tudo de uma vez. Segunda coisa o evangelismo é uma dádiva para todos os cristãos em termos de evangelizar, mas também é o alimento que sacia a nossa fome. Olha só o que Jesus diz. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu a fazer. Jesus aponta aos seus discípulos o que ele estava fazendo. E mostra que era pura e simplesmente a vontade de Deus. Ele estava apenas fazendo a vontade de Deus. E mostra uma coisa, que fazer a vontade do Pai é receber o alimento da vida. E este alimento divino encheu o coração de Jesus de energia para que ele continuasse com o trabalho e terminasse o trabalho. Sabe, gente, porque nós muitas vezes fracassamos em nossa vida de evangelismo, de discipulado, porque apenas nós não fazemos isso. Apenas o desobedecemos. Então sempre estamos com fome, nunca temos energia, nunca temos força para evangelizar, nunca temos desejo de fazê-lo, estamos cansados, estamos esgotados, não temos tempo, sempre temos outras atividades. Por quê? Porque não estamos fazendo a vontade de Deus. Apenas isso. Olha o que Jesus disse, claramente. Disse, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu fazer. Era Jesus quem tinha a tarefa. Beleza, mas essa tarefa foi delegada a você e a mim também, como igreja. Nós acabamos lendo faz um pouco tempo atrás, o livro de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Vão e façam discípulos. Não foi, meu amiguinho, meu irmãozinho, filhinho, se você quiser um dia dar uma meia horinha para ir discipular alguém, faz isso. Se você fez um cursinho de teologia, você pode fazer isso. Se você puder, filhinho, por favor, dá uma olhada lá em tua agenda, e se você tiver um tempinho livre, vá lá, evangelize alguém. Não foi isso, irmão. Não foi esse o mandamento. Não foi esse o mandamento. O mandamento é: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos das nações. O mandamento é esse. Então, meus queridos, muitas vezes eu vejo que nós somos insatisfeitos espiritualmente, estamos com fome espiritual, porque apenas somos desobedientes ao mandamento que Cristo nos tem dado. E um último aspecto aqui, um último paradigma, para ver esta noite. Deixa eu colocar aí o texto aqui para ler. Evangelizar continua sendo uma necessidade hoje. Continua sendo uma necessidade hoje. Não mudou. Diz assim, João 4, 35 e 38. Diz assim: vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto quem semeia como quem colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharem, outros trabalharem ali. E vocês aproveitam o trabalho deles. O apóstolo João está desafiando aqui a gente a considerar a plantação que está pronta para a colheita. E era quase certo assim que os discípulos de Jesus pensavam que a colheita espiritual pertencia somente à comunidade judaica, não é? Eles ainda tinham esse pensamento. E Jesus os desafiou a olhar além das paredes judaicas, além das paredes da religião. E mais ainda,
Jesus, quando disse, olhem os campos tão brancos, ele estava apontando aos samaritanos que estavam vindo correndo. Olhem os campos tão brancos. Os samaritanos estavam vindo correndo para ver a Jesus, e Jesus disse isso, olhem os campos tão brancos. Agora, imagine para o pensamento judaico, olhar para aqueles que eram impuros, pecadores, traíras, que se tinham contaminado com as pessoas, que não aceitavam e nem reconheciam o reinado de Davi sobre eles, não reconheceram, não aceitavam a linhagem davídica sobre eles. E de repente Jesus disse, olhem os campos tão brancos. Olhem os campos tão brancos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, cara, todas as pessoas são dignas de meu amor. Todas. Eu morri por todas elas. Eu vou dar minha vida por todas elas. Deus me enviou ao mundo por todas elas. Eu vim para todas as pessoas. Todas as pessoas. Então, assim, quando Jesus diz para os discípulos, olhem os campos tão brancos, está dizendo, cara, não há pessoa que não possa ter acesso à minha presença. Não há pessoa que não possa ter acesso à minha presença. Os campos continuam brancos. Os obreiros continuam sendo poucos. Os campos ainda são brancos. Os obreiros ainda continuam sendo poucos. Mas nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos nos posicionar como verdadeiros cristãos diante deste desafio. A tarefa de evangelização, ela não está concluída. Ainda tem que ser feita. E Deus, e o Senhor Jesus Cristo, está contando contigo e comigo. Ele está contando conosco como igreja para fazer isso. Gente, vamos a tomar uma posição verdadeira, uma posição séria, uma posição coerente com a palavra do Senhor. Vamos nos comprometer, Senhor, eu quero ganhar uma vida para Cristo. Eu quero discipular uma pessoa. Quantas pessoas em tua célula estão sem ser cuidadas, gente? Sem ser cuidadas. Apenas tua célula é um encontro mais de um dia. Mas não uma vida de acompanhamento, de discipulado, de inversão de tempo, de compartilhar problemas, de dificuldades. Não estou falando que são todas assim, irmãos. Não estou falando isso. Mas certamente há muitas que estão com dificuldade. Muitas que têm esquecido o valor primordial do discipulado, do evangelismo. Muitas que têm esquecido esses valores e por causa desses valores estão enfraquecidos, estão fomentos, estão fracos, debilitados. Não querem mais nem se encontrar de tanta fraqueza. Não tem mais força para sair de sua letargia. Gente, que Deus nos ajude a continuar essa caminhada. Que você verdadeiramente se torne um instrumento de Deus. Que você possa deixar que Cristo quebre os tabus em teu coração e você possa se postrar diante de Deus, evangelizar as pessoas, adorar a Deus com liberdade, sem esperar encontrar adoração em um monte alto, em um monte baixo, mas que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, realmente. Eu queria que você se colocasse de pé e nós orássemos ao Senhor esta noite. Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra santa. Muito obrigado pela Tua presença, por Teu Espírito Santo que nos conduz de vitória em vitória e de glória em glória. Senhor, diante de todos estes desafios, diante de tudo isso que nós temos lido, escutado de Teu Espírito nesta noite, peço que Tu nos perdoes, que perdoes nossas vidas, que perdoes nossa desobediência, que tenhas misericórdia e nos ajudes a cumprir a tarefa que Tu nos tens delegado. Senhor, em nome de Jesus. Que nossos corações possam ser incendiados por Teu fogo, Senhor, por Teu amor. E que como resposta a esse amor em nossos corações, nós possamos sair correndo, felizes, a fazer a colheita que está pronta. Pai, em nome de Jesus, usa a vida de meus irmãos aqui, Senhor. Aqueles que desanimaram na vida de discipulado, tenha misericórdia. Enche-los com Teu poder.
abre o coração deles, quebra, Senhor, todas essas barreiras e os tabus nos corações dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, aqueles que ainda estão buscando em lugares diferentes, sensações, emoções, arrepios. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito venha, Senhor, a convencê-los que Tu estás no meio de nós, que Tu estás na vida deles, que não precisa de lugares altos ou baixos para adorar, apenas o único que queres é um coração sincero, um coração contrito, um coração humilhado, um coração quebrantado diante de Ti. Oramos, Senhor, para que Tua graça permaneça sobre nossas vidas e que nós possamos fazer Tua vontade. Que nós tenhamos toda a capacitação para Te obedecer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Tenham uma boa semana. E tudo isso que temos falado, apliquem na sua vida. Amém.